Bueno, a Letícia Albuquerque está aqui. Também o Cristiano Pacheco. A Letícia leciona a disciplina de Direito Ambiental e Ecologia para alunos da última fase do curso de Direito do SESUSC. Ela também é advogada, voluntária do Instituto Sea Shepherd Brasil e do Instituto JUS Brasil, membro do Instituto de Justiça Ambiental e do Observatório do Litoral. E o Cristian Pacheco é diretor executivo do Instituto Justiça Ambiental do Rio Grande do Sul. E o assunto é o Seminário de Direito Ambiental que está sendo realizado no SESUSC nesta terça-feira. Primeiro Seminário do Direito Ambiental do SESUSC, Letícia e Cristiano. Sim, o seminário começou hoje pela manhã, com a participação de 2 palestrantes convidados, né, mais a minha participação, que sou professora da casa. Falou o coordenador das promotorias ambientais, o Dr. Luiz Eduardo Souto, né, sobre a questão do Parque da Serra do Tabuleiro, que é uma questão bem sensível aqui do estado, a recategorização do parque. E o professor José Rubens Morato Leite, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina de Direito Ambiental e Constitucional, e abordou o mesmo ponto. E hoje, às 19h, a gente continua, né, nos debates, com a participação do professor Pimenta, que é professor da UDESC, do Grupo de Gestão de Risco, é geógrafo, né? Então vai falar desse aspecto assim, mais técnico. E a participação do Cristiano, que está aqui hoje comigo, vai falar sobre a questão da participação da sociedade civil e da ação civil pública. E a advogada Fernanda Medeiros, que vem também de Porto Alegre, professora da PUC do Rio Grande do Sul, e vai falar sobre aspectos constitucionais da proteção ambiental. Cristian Pacheco, essa questão ambiental, ela envolve ignorância ou esperteza e lucro? Envolve bastante esperteza e lucro. Aí eu acho que envolve um pouco de falta de bom senso, principalmente, né? Da gente imaginar que nós todos, como cidadãos do planeta, estamos todos no mesmo barco, né? Então, nós advogamos pelo IJA e pela Sea Shepherd também e pelas outras ONGs que nós apoiamos, pelo um caminho do meio, né? Um caminho da sustentabilidade, um caminho da ponderação, e sabendo e sempre firmes de que ninguém ganha com degradação ambiental, ninguém ganha com atropelos em licenciamentos ambientais, ninguém ganha quando o lucro se sobrepõe ao bem-estar da coletividade. Essa semana eu li nos jornais que, não sei se está na área de vocês, mas instituições internacionais estavam sendo condescendentes com o Japão, permitindo que o Japão abatesse 400 baleias por ano para fins científicos. Não, 400 baleias para fim científico? Precisa tanta baleia assim para fim científico? E os japoneses disseram, não, o quê? 400 baleias? Isso aí é para criança e tal. Isso aí está na área de vocês também, não? Com certeza. Isso, na verdade, é uma questão... A gente poderia falar, inclusive, nesse cenário do Japão, né, dessa pressão por uma pesca científica, né? Existe uma questão moral muito forte, né? Primeiro, o porquê dessa pesca, né? Será que é necessário comer baleia para que as pessoas sobrevivam, assim como se come pão, como até se come carne também? Tá, será que existe necessidade? Por exemplo, o mundo toleraria como tolera o Japão? Eu acho que os povos são diferentes. Existe uma coisa peculiar no Japão e no povo asiático também, dessas atividades assim mais agressivas do ponto de vista moral, né, e de sensibilidade das pessoas. Hoje em dia as pessoas... De poder. Sim, exatamente. Esse é o ponto que eu queria chegar. Isso está muito bem colocado até no filme chamado The Cove, que foi o filme premiado agora no Oscar, né, pelo Rickleberry, que por assim uma coincidência do destino, né, ou uma ironia, o Rickleberry foi o que treinou o golfinho Flipper, aquele famoso de seriado, né, de TV, e ele, nos últimos 25 anos da vida dele, ele se dedica a readaptar os animais em cativeiro para uma vida livre de novo, né. Então existe uma coisa do poder, que é o japonês, nesse livro está muito bem retratado, não é só a questão do alimento ou da coisa científica, que na verdade é um engodo, né. Ali existe um interesse comercial bem pautado, né? Existe também a questão do, assim, nós lideramos a pesca de baleia. Se fosse pesca de tatuíra, se fosse pesca de sapo, seria interessante também porque eles lideram. Então eles têm uma necessidade, isso está bem colocado, de liderar alguma coisa, de ser uma referência para o mundo. E, proteção às baleias que vêm todos os anos se reproduzir aqui na costa, né? Letícia, de repente algumas cidades de porte médio, quase pequenas, tem uma grande empresa que gera basicamente os empregos da região, mas essa empresa polui. Aí se alguém chega para contestar essa poluição, os caras vão tirar a empresa daqui, vai gerar desemprego, a cidade vai falir. O que é que tu diz diante disso?
Eu acho que hoje a gente tem, toda atividade humana ela causa um impacto ao meio ambiente, né? Causa um dano ambiental. Existem danos que são tolerados e danos que não são tolerados. E esse argumento econômico a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele pode ser uma escusa para não se adotarem medidas de prevenção e de precaução ambiental. Acho que a gente tem uma excelente legislação nesse campo e muitas vezes essa legislação ela é soterrada justamente com esse argumento econômico. Eu acho que as empresas elas podem existir sim, ninguém vai voltar, como eu digo, né, morar numa caverna, né, mas existe um patamar mínimo que deve ser obedecido. E nos últimos anos a gente tem visto que esse patamar mínimo ele tem deixado a desejar, né, na questão da legislação. Esse ponto acho que seria interessante colocar também é que talvez há 20 anos atrás ou há 30, nós não sabíamos ainda os impactos que, por exemplo, a produção industrial no mundo causa para o meio ambiente, né? A questão marinha, por exemplo, a gente está de costas para o mar, é muito mais fácil ver uma floresta pegando fogo ou sendo devastada no Pará, por exemplo, porque é uma coisa visualmente clara, do que ver o estado, por exemplo, dos recursos marinhos, né? De quanto de pescado tem, por exemplo. A gente sabe hoje que 30% dos países do terceiro mundo, 30% da proteína consumida vem do mar. Então, a gente poderia imaginar o que seria subtrair esses 30% da proteína para as populações de terceiro mundo. Então, hoje, a diferença é que a gente sabe sim o potencial de diminuição da qualidade ambiental que o homem causa com empreendimentos, com a sua própria atividade econômica. Letícia, tem palestra agora à noite? Sim, hoje à noite o Cristiano ele vai falar sobre a questão da ação civil pública e a atuação da sociedade civil. O professor Pimenta da UDESC, que é um geógrafo, vai falar sobre a questão da gestão do risco ambiental, e a professora Fernanda Medeiros, da PUC do Rio Grande do Sul e do mestrado em ambiental da Universidade de Caxias do Sul, vem falar sobre aspectos constitucionais. Quem é que pode ouvir? O evento ele é aberto ao público, é gratuito e acontece no auditório do SESUSC, que fica na SC 401, no norte da ilha. Maravilha. Letícia Albuquerque, Cristiano Pacheco, muito obrigado pela visita de vocês e cumprimentos pela luta. Nós agradecemos, obrigado. Obrigado. 3 horas e 50 minutos. Lucas, segura.